E aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Tô passando aqui, gente, para a gente trocar uma ideia de uma questãozinha de geometria analítica que caiu na prova do Enem. É uma questão que trabalha com circunferência, gente, e é difícil pra caramba de interpretar. É o caminho, né, que a gente tem que seguir para resolver essa questão. Achei uma questãozinha muito legal, mas só que, 3 minutos, não sei não, hein? Acho complicado você conseguir resolver essa questão em 3 minutos, mesmo com toda a experiência que você tem aí de resolução de exercício, ok? Gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostando? Faz aquele procedimento maroto, dá aquele like, se inscreve no canal que você vai me ajudar bastante, valeu? Grande abraço a vocês e vamos lá, galera, sucesso pra nós, hein? Tchau, tchau! Vamos lá, galera, questãozinha do Enem, de geometria analítica, questãozinha bruta, hein? Vamos ver o que ela fala aqui, moçada. Essa questão ela diz o seguinte, para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse igual ao dobro da distância deste bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metros que os dois bombeiros poderiam estar entre eles é... Bom, o que é difícil essa questão aqui, gente, é perceber que a gente precisa primeiro descobrir qual que é a curva, né, no qual esses bombeiros vão estar situados. E aí uma maneira bem legal da gente determinar que curva é essa é a gente dar um tratamento analítico para essa questão. Então a coisa ficaria mais ou menos assim. Então vamos imaginar um plano cartesiano aqui, pessoal. Imaginando então um plano cartesiano. Então temos aqui um plano cartesiano. Vamos dar um tratamento analítico para essa questão. Ela vai ficar bem legal dessa forma. E aí, ele está falando que esses dois focos de incêndio, um está no ponto A, o outro está no ponto B, e a distância entre esses dois pontos é 30 metros. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar um dos pontos aqui no 0, 0, né, gente, do nosso plano cartesiano, vou colocar o A, e o outro ponto, que é o outro ponto do outro foco de incêndio, né, pessoal, no ponto B, ok? Aí, pessoal, um determinado bombeiro vai ter que estar numa posição tal que a distância desse bombeiro para o foco A seja o dobro da distância desse bombeiro para o foco B. Então eu vou chamar de P uma possível posição desse bombeiro. Gente, qual é a condição que a gente tem que estabelecer aqui? A distância desse ponto P até o ponto A tem que ser o dobro da distância desse ponto P até o ponto B, ok? Bom, esse ponto P ele vai estar em cima de uma curva, né, gente? Ele vai estar em cima de uma curva, então o que nós vamos fazer? Nós vamos falar que esse ponto B, esse ponto P, melhor dizendo, tem coordenadas XY. Esse XY aqui que vai aparecer na equação da nossa curva, ok? O ponto A, né, gente, só completando aqui, ele é a origem, né? O 0, 0, e o nosso ponto B, pessoal, como esse ponto B está a 30 metros de distância do ponto A, essa distância aqui é 30, o nosso ponto B vai ter coordenadas 30 e 0. Legal demais. Qual é a condição do problema, pessoal? Que a distância do ponto P até o ponto A tem que ser o dobro da distância desse ponto P até o ponto B. Então a gente vai fazer distância entre dois pontos, um esquema bem legal da geometria analítica, né? Que todo mundo conhece. Então vamos lá, distância do ponto P até o ponto A vai ser a variação do x, o x do P menos o x do A ao quadrado, variação do x ao quadrado, variação do y ao quadrado, o y do P menos o y do A ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes, agora a gente vai calcular a distância do mesmo ponto P, só que agora para o ponto B, né? Então a variação do x ficaria x menos 30 elevado ao quadrado, mais y menos 0 elevado ao quadrado, ok? Bom, se a gente quiser dar um sumiço nessa raiz aí, né, gente, que é a grande sacada nossa, eu vou pegar aqui, e dos dois lados dessa igualdade eu vou elevar ao quadrado, para a gente dar um sumiço nessa raiz aí, beleza? Então, a hora que a gente elevar ao quadrado, a raiz vai cancelar com o expoente aqui, né? E aí do lado de cá vai ficar o quê, gente? Do lado esquerdo da nossa igualdade, x menos 0 ao quadrado é o próprio x ao quadrado, y menos 0 ao quadrado é o próprio y ao quadrado, ok? Não se esqueçam, pessoal, que esse 2 aqui ele também vai ficar elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado 4 vezes, né? Aí a raiz vai cancelar lá com um expoentezinho, né? E aí a gente já pode, inclusive, já desenvolver aqui, Como é que a gente vai desenvolver isso aqui,
quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o y ao quadrado aqui, ó. Tá vendo que legal, ó? Ok? Então, ó, vamos continuar. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual, distributivo aqui, pessoal, ó, 4x ao quadrado menos 240x mais 4 vezes 900, 3.600, 4 vezes y ao quadrado. Quase que não culpa aqui por causa do professor Sombra, o logotipo, ó. Vamos pegar o x ao quadrado e o y ao quadrado e passar para o lado esquerdo aqui, tá, pessoal? Ele já passa subtraindo. Então vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado, ok? Aí, continuando, vai ficar, passa o y para cá, ó, 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado. Aí repete o resto, ó, menos 240x mais 3.600 igual a zero. Ok? Pessoal, dá para dividir toda essa expressão por 3, né? Ó, dá para dividir todo mundo aqui por 3. Então, dividindo todo mundo por 3, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x mais 1.200. Isso igual a zero. Bom, isso daqui, pessoal, tá claro que é a equação de uma circunferência, né? Mas seria bem legal a gente colocar essa forma aqui na forma reduzida, que a gente enxerga claramente quem seria o centro, quem seria o raio dessa circunferência, né? Então vamos fazer isso, ó. A mãe é fazer assim, gente, ó. X ao quadrado, coloco menos 80x pertinho dele, ó. Aí mais alguma coisa que eu não sei. Pego o y ao quadrado e escreve ele aqui. Esse 1.200 eu vou passar para o outro lado negativo. Ok? Pessoal, preciso fazer o complemento desse quadrado aqui, né? Eu preciso completar esse quadrado aqui. E a mãe é a seguinte: você vai pegar o númerozinho que acompanha o x, dividir ele por 2 e elevar o resultado ao quadrado. Então vamos nessa, ó. Menos 80 dividido por 2 dá menos 40. Menos 40 elevado ao quadrado dá 1.600. Ok? Se eu somei 1.600 do lado esquerdo da igualdade, para a gente poder equilibrar, né? Porque a equação é como se fosse uma balança. Você somou 1.600 de um lado, para equilibrar você soma 1.600 do outro. Beleza. E aí agora, olha só. O que é x ao quadrado menos 80x mais 1.600? Gente, isso é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, tiramos a raiz do primeiro, x, menos, tiramos a raiz do último, 40 ao quadrado. Mais y ao quadrado. E aqui, pessoal, menos 1.200 mais 1.600 dá 400. Conclusão, gente. Esse ponto P aqui, ó, que a gente colocou ele de maneira genérica, ele é um ponto que está sobre essa curva aqui, ó, que é uma circunferência que tem o que, pessoal? O centro 40, 0, né, gente? Ó, o centro é 40, 0. E o raio, esse termo aqui é o r ao quadrado, né? O raio dela vai ser quanto? Gente, vai ser 20. Então, vamos desenhar essa circunferência aqui, ó. Desenhando essa circunferência, ela fica assim, ó, certo? E aí a gente vai ter aqui, pessoal, o nosso eixo x, ó. Aqui vai passar o nosso eixo x, ok? Por que eu sei que ele vai passar aqui, pessoal? Porque o centro dessa circunferência é 40, 0. Então, este pontinho aqui, ó, o x dele é 40 e o y dele é 0. Então, esse é o centro da circunferência, ó. 40, 0, certo? O raio é 20, né, pessoal? Então, esse ponto aqui, ó, se você quiser colocar, seria o ponto 60, 0, né? Porque você vai somar 20 para deslocar para a direita no eixo x. E esse ponto aqui seria o ponto 20, 0, né? A gente vai subtrair 20 para ele voltar para cá, ó. E aí já vamos posicionar o nosso eixo y, né? O nosso eixo y ficaria mais ou menos aqui, ó. Viu que interessante? Então aqui, pessoal, ó, eixo x, eixo y. Tá aqui, ó. Esse 20, 0 é esse pontinho aqui, ó. Tá, ok. Ele está querendo dizer o seguinte, galera, ele falou que nessas condições a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam estar entre eles é... Gente, esse aqui seria... Esse aqui é um ponto, esse aqui é um outro ponto. Tá vendo que esses dois pontos aqui, gente, ó, tanto esse quanto esse, é nessa situação que eles estão mais distante possível, gente? Exatamente aqui, né, gente? Ó, este ponto aqui e esse ponto aqui, eles não são os dois pontos mais distantes que a gente tem da circunferência? Exatamente isso. Galera, para dois pontos pertencentes a uma circunferência estarem localizados na maior distância possível entre eles, esses dois pontos eles precisam pertencer ao diâmetro. Então, qual que é a maior distância possível? Ó, a distância máxima entre dois bombeiros é exatamente o diâmetro dessa circunferência. E o diâmetro dessa circunferência está bem claro, né, pessoal?
daqui para cá é 20, daqui para cá é 20. Então essa distância máxima é quando esses bombeiros se localizarem em um dos diâmetros da circunferência, né? E assim a gente ficou com a letra B, certo? Questão muito legal essa do Enem. Eu não sei se dá para fazer em 3 minutos, né, pessoal? É realmente uma questão complicada para ser resolvida, tá? Valeu, um abração!